cristãos em todo o mundo creem na segunda vinda de Jesus. Porém, há discrepância a respeito de quando e como isso ocorrerá. Um ensinamento bastante aceito é que no momento futuro, todos os crentes em Deus desaparecerão do planeta de repente. É o que se conhece como o arrebatamento secreto. A ideia consiste basicamente em que a segunda vinda ocorrerá em duas fases. Primeiro, Jesus virá de forma invisível e a igreja será arrebatada. 7 anos depois, Jesus vem à Terra com poder e glória. Nesse momento surge o anticristo. Ocorre a grande tribulação e os que ficaram na Terra têm uma segunda oportunidade para se arrepender. Então Jesus volta definitivamente junto com a igreja arrebatada 7 anos antes. Essa teoria, que aparece em filmes, livros e novelas de todo o mundo, tem imensa aceitação. Isso pode até parecer interessante, mas tem respaldo bíblico? Nos próximos 2 minutos você vai descobrir a verdade sobre o arrebatamento secreto. Está preparado? Comecemos! Na Bíblia não aparece o arrebatamento assim. Quando em 1 Tessalonicenses 4 diz que seremos arrebatados, trata-se da segunda vinda de Cristo em glória e da ressurreição dos mortos, não antes. Em todo o Novo Testamento se descreve a segunda vinda, a ressurreição e a ida ao céu como único evento. Esta é a chave. Tal teoria contradiz Mateus 13, onde trigo e joio crescem juntos, até que se separam no final, e não 7 anos antes. Um texto-chave para defender o arrebatamento é Mateus 24:40. Estando 2 no campo, um será levado e outro será deixado. Porém, este capítulo descreve apenas a segunda vinda e não o arrebatamento. Somente enfatiza como sendo evento inesperado. Leia. Tem o mesmo sentido de 1 Tessalonicenses 5, Lucas 12 e 2 Pedro 3. Jesus vem como um ladrão à noite. Porém, Pedro, o texto termina dizendo que os céus passarão, os elementos serão desfeitos e a terra será queimada. Desculpa, mas não será assim tão secreto. Todos passam pela grande tribulação. Em Mateus 24, os dias serão abreviados por amor aos escolhidos. Por isso, eles não podem estar no céu. Alguns diferenciam a segunda vinda invisível de Jesus em Apocalipse e revelação visível 7 anos depois. Essa conclusão equivocada se dá ao usarem o texto de Mateus 24 e Lucas 17. Em nenhum lugar se relaciona 7 anos com o fim do mundo. Esse período se extrai das 70 semanas de Daniel 9, e na última semana se confirmaria o pacto, e na metade cessariam as ofertas de sacrifício. Alguns entendem que quem cessa o sacrifício é o anticristo, mas foi Jesus. Te explico. Quanto é a metade de 7? Exatamente 3 anos e meio depois de começar seu ministério, Jesus morre pela humanidade, cumprindo assim o sistema de sacrifícios e cessando as ofertas como a profecia ensinava. Mateus 27 confirma que ao morrer Jesus, o véu do templo se rasgou em 2, simbolizando o fim dos sacrifícios. Não se pode separar 7 anos do resto da profecia e transportá-la 2000 anos à frente no final da história. Não há base teológica. Isso é grave. Por último, essa proposta implica que a profecia que se refere originalmente a Jesus se aplica ao anticristo. E isso é o mais grave. A esperança da segunda vinda é a essência do cristianismo. Jesus virá buscar-nos. Assim nos ensinam centenas de versículos. Não permita que uma ideia popular distorça a realidade do regresso visível, triunfante e glorioso de Jesus, pondo ponto final à história. E como sempre, lembre-se, a maioria pode estar equivocada.